A festa de Nossa Senhora do Carmo, ela remonta ao século, finalzinho do século ali, 11, início do século 12. E aí é importante olharmos para a devoção a Nossa Senhora, porque já no Antigo Testamento, mais precisamente ali no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, o profeta Elias, ele já prefigurava ali a presença de Nossa Senhora. Aonde? Numa pequena nuvem. Agora, é interessante conhecer o contexto histórico da época, porque o povo passava por uma grande crise, mas sobretudo sofrimento. Já havia 3 anos em que não chovia. E o profeta pede a Deus, portanto, um sinal, uma graça, e pede a Deus chuva. E ele envia o seu discípulo para subir uma montanha e olhar se vinha chuva. Olhar se via, na verdade, um sinal, que era uma nuvem do céu. E o discípulo do profeta Elias, ele sobe 7 vezes ao monte, sobe e desce, e na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem. O profeta já ali prefigura a figura de Nossa Senhora. E depois daquela visão, depois de ele ter prefigurado ali, desce do céu uma chuva muito forte, mata, portanto, a sede, realimenta novamente a vida e a esperança do povo. O profeta Elias está há 8 séculos, como eu disse, antes de Jesus, e ele já prefigura ali a presença mariana. Pois bem, passa-se os séculos, o profeta Elias é aquele homem da montanha, aquele homem da defesa do Deus vivo de Israel. E o profeta Elias, ele vai junto com os seus discípulos, eles habitam, nos diz a história, ele mora ali no Monte Carmelo, hoje é Palestina, que é uma grande montanha. E ao passar desses séculos, ali já no final do século, portanto, 11, início do século 12, os soldados estavam indo para os lugares santos, para a Palestina, para defender os lugares santos. E esses soldados, ao irem para defender os lugares santos, o que é que acontece? Eles começam a se reunirem nessa montanha. E uma vez que estão ali nessa montanha reunidos, eles começam a se reunirem e formar, portanto, essa primeira comunidade de monges carmelitas, chamados cenobíticos. E eles, nessa defesa, eles se reúnem e aí eles fazem uma ligação profunda com o profeta Elias. Por que nós queremos ficar aqui nessa montanha santa? Porque aqui habitou, viveu o profeta Elias com os seus discípulos. O que é que esses primeiros carmelitas fazem? Vamos construir nesse lugar aqui uma capela. E essa capela será dedicada a Nossa Senhora. E aí chega um grande momento da história, nós estamos ali por volta do ano de 1207, 1214. Os carmelitas, eles são obrigados a saírem da Palestina, do Monte Carmelo, obrigado pelos muçulmanos. Os carmelitas agora têm que ir para a Europa. Os carmelitas, ali na Europa, eles têm uma resistência muito grande de serem acolhidos naquele primeiro momento da história. É quando o então prior geral, São Simão Stock, vendo toda a sua dificuldade em ser aceito, em a ordem ser aceita, inclusive pela igreja, São Simão Stock, ele recorre mais uma vez a Nossa Senhora. E ele pede a Nossa Senhora um sinal de que a sua ordem não seria extinta. E aí, segundo a tradição, e nós podemos dizer que existe ali já a primeira aparição de Nossa Senhora aos carmelitas através deste sonho a São Simão Stock naquela noite de 16 de julho de 1251. E aí São Simão Stock, vendo a sua ordem que poderia ser extinta, ele chega, pede e implora a Nossa Senhora um sinal de que a sua ordem não seria extinta. E eis que Nossa Senhora aparece a ele através de um sonho, entregando-lhe o santo escapulário. Esse é o escapulário. Escapulário quer dizer escápula. Na Idade Média, os monges, eles usavam o escapulário como um avental. Era o avental, na verdade, para o trabalho. E ao longo da evolução, e quando Nossa Senhora aparece a São Simão Stock, ela aparece a ele entregando o escapulário como sinal de que a sua ordem não seria extinta. Portanto, esse é o escapulário original.
o Frei Luiz Miguel vai pôr o escapulário que compõe, que é parte do nosso hábito. E agora o Frei Luiz Miguel vai pôr o capuz que completa, portanto, o nosso hábito. E como vocês estão vendo, o escapulário ficaria muito difícil para um leigo sair na rua com esse escapulário. Existe uma grande evolução. Deste escapulário aqui, foi feito essa miniatura de escapulário. Todo cristão batizado que quiser receber a imposição do escapulário não precisa mais andar com esse escapulário, mas sim com a miniatura do escapulário. E como é que eu faço para receber o escapulário? Olha, a gente precisa fazer toda uma preparação. Se você é a primeira vez que você vai receber o escapulário, procura um sacerdote para receber o escapulário. O sacerdote vai fazer esse primeiro consagração. Depois, com o passar do tempo, se você precisar trocar o escapulário, você não precisa fazer mais a consagração, só pede ao sacerdote para abençoar o escapulário e você mesmo impõe o escapulário e aí começa a tua vida. Mas é importante olharmos o que na consagração ao escapulário. Olharmos que nós devemos imitar Nossa Senhora. Eu não posso entender e nem compreender o escapulário como amuleto, mas como um sacramental. Infelizmente, o escapulário virou muito modismo. Se vocês, na década de 90, sobretudo ali, houve uma grande explosão do uso do escapulário, porque em alguns canais de televisão, alguns atores usavam muito escapulário, mostrava-se muito, inclusive tem, infelizmente, escapulário, inclusive a banalização do escapulário aí hoje, que tem escapulário de atores, tem escapulários de cantores, tem escapulário, inclusive, com padre, com Nossa Senhora. Gente, o escapulário original, e aí preste bastante atenção, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, o escapulário original, é somente o escapulário que tem, de um lado, o Sagrado Coração de Jesus, do outro, Nossa Senhora do Carmo. Esse é o escapulário. E nós temos as promessas do escapulário, né? E a promessa do escapulário, segundo a tradição da nossa ordem, é o que? Aquele que morrer com o santo escapulário, revestido no primeiro sábado, Nossa Senhora iria tirá-lo do purgatório e levar para o céu. A gente sabe, para Deus não existe tempo cronológico como nós conhecemos. Para Deus 1000 anos é como um dia. Existe, sem dúvida, toda uma questão da tradição, mas isso é para dizer o quê? Todo aquele que viveu como Nossa Senhora, ela nunca vai deixar o seu filho ou a sua filha desamparado. Eu sou leigo e como que eu faço? Existe a ordem primeira, que é a ordem dos frades, dos padres, existe a ordem segunda, que é a ordem das monjas, existe a ordem terceira, que é para os leigos, aqueles que querem viver a espiritualidade carmelitana. Eles fazem todo um processo de formação, são 5 anos de formação e ao final desse processo eles se consagram a Deus através de Nossa Senhora na ordem para viver o carisma carmelitano. Para ser carmelita eu preciso gostar da oração, preciso gostar de viver em comunidade, que aí não preciso ser da ordem primeira ou da ordem segunda, mas da ordem terceira, e aí segundo seu estado de vida você vai viver esses pilares. E o terceiro, que é a missão, não dar para ser cristão sem abraçar a causa do Evangelho. O Evangelho tem que ser trazido, traduzido em obras concretas e numa ação concreta da nossa vida. Carmelo é conhecido na igreja como uma verdadeira escola de santidade. A santidade, gente, deve ser vivida na simplicidade e no ordinário da nossa vida. Quando olhamos para a vida desses homens e dessas mulheres, o que é que tem de extraordinário? Tem uma vida ordinária, de entrega, de confiança, mas, sobretudo, de certeza de que não estão sozinhos. Cruz Carmeli.